estarem presentes nesta iniciativa que It's Time to Talk About, a iniciativa do ITSNF. Estamos sensivelmente a um ano, mais precisamente cerca de 400 dias da aplicabilidade efetiva do novo Regulamento de Proteção de Dados Europeu. O regulamento foi aprovado em maio de 2016 e os países, as instituições privadas e públicas tinham anos a se prepararem para a entrada em vigor efetiva do regulamento. É um regulamento bastante complexo, bastante abrangente, que visa responder às vicissitudes, às ameaças, às oportunidades que existem hoje no nosso mundo, no mundo virtual, no mundo digital, que é composto por transformações e transformações digitais com as quais vivemos e que nos paramos dia a dia. É um regulamento que nos traz um novo paradigma, passa-se de uma abordagem reativa à privacidade para uma abordagem proativa e preventiva da privacidade. É um regulamento que passa, de alguma forma, o controle dos dados aos seus donos, ao cidadão, um regulamento virado muito para o cidadão. Portanto, há aqui uma abordagem completamente diferente, ou pelo menos diferente, da abordagem que tínhamos anteriormente e que era refletida nas leis de proteção de dados de cada um dos 27 ou 28, mesmo 27 Estados-membros da União Europeia. Este regulamento traz-nos algumas novidades, que com certeza já saberão, desde logo a privacidade por desenho ou por omissão, o consentimento explícito dos cidadãos na cedência dos seus dados, o acesso aos dados, a portabilidade dos dados, as questões de segurança, as questões relacionadas com o legado de proteção de dados, que é uma figura nova que existe. Então, são algumas questões novas que aparecem neste regulamento. Este último ano, digamos que foi um ano onde se falou muito acerca do regulamento, umas vezes bem, outras vezes mal, umas vezes com mais propriedade, outras vezes com menos propriedade. Foi um ano, ao fim e ao cabo, um ano de evangelização. Estamos a um ano da aplicabilidade efetiva do regulamento. Penso que estamos na altura de começar a fazer, e penso que esse é o problema que todos nós temos, nas nossas organizações, nas nossas empresas, que é onde começar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, vamos começar. E esse penso que seja um problema ao fim de um ano de muita aprendizagem, de muito conhecimento sobre o novo regulamento de proteção de dados. Para falarmos hoje destes temas, convidámos três especialistas que eu passo a apresentar, que nos vão ajudar não só a perceber muitas das questões que estão explícitas no novo regulamento, como também, se calhar, a dar uma abordagem diferente e algumas pistas ou algumas orientações para o que temos que fazer e como é que podemos começar já a dar os primeiros passos, visto que estamos a um ano da aplicabilidade. Temos connosco a Sandra Ferreira, da Microsoft. A Sandra Ferreira é Chief Executive Technology Officer da Microsoft Portugal, que tem endereçado, entre outros temas, a transformação digital, segurança, privacidade, compliance e política tecnológica. Responsável pela coordenação de múltiplas iniciativas nas áreas das tecnologias de informação e consultoria e gestão de projetos estratégicos com temáticas como transformação digital, processos, estratégica tecnológica, serviço online, mobilidade, gestão operacional e combate à fraude. Portanto, muito ligada à componente tecnológica, que é, sem dúvida, algo que é muito importante quando estamos a falar deste regulamento. Depois temos a Inês Oliveira, consultora da Direção-Geral de Políticas de Justiça, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, doutoranda em Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, desempenhou funções no Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo e no Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça. Foi bolseira de investigação no ISCTE, na área de proteção de dados pessoais. É atualmente consultora da Política Legislativa da Direção-Geral de Política de Justiça, sendo representante de Portugal junto da União Europeia para as questões atinentes à proteção de dados pessoais. Por último, temos Otília Veiga, jurista da Comissão Nacional de Proteção de Dados, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi advogada e consultora jurídica de diversas entidades,
Ingressou na administração pública em 1990, tendo trabalhado como jurista dos quadros do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e, desde 2004, na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Às três, eu agradeço a disponibilidade de cada um dos presentes para connosco partilharem o vosso conhecimento e espero que tenham uma boa tarde com umas conversas interessantes e uns debates interessantes sobre esta matéria. Peço a todos também que este debate seja o mais aberto possível e que possam intervir e colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, porque estamos na presença de três especialistas nesta área e seria interessante também ouvir do vosso lado as vossas dúvidas e as vossas questões. Passando já adiante, colocaria uma primeira questão à doutora Inês Oliveira, porque talvez das três, não desprezando nenhuma, mas talvez das três convidadas tenha estado mais ligada a todo este processo da construção, entre aspas, do novo Regulamento de Proteção de Dados Europeu. E a pergunta é muito simples, porque também temos que a fazer, e porque não acredito que ninguém saiba o que é o regulamento, mas é importante que salve o problema. E perguntar uma coisa muito simples: quais são para si, o que é que acha relevante, o que é importante, o que é novo neste Regulamento Europeu de Dados de Proteção de Dados? Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o amável convite que foi feito, que me foi dirigido para estar aqui hoje, em especial ao engenheiro Joaquim Morgado, que me direcionou o convite. Muito obrigada. Em resposta à pergunta, muda tudo, muda desde logo a concepção deste modelo de proteção de dados. Tínhamos um regime, ou temos um regime até maio de 2018, muito centrado nas notificações ou nas comunicações de tratamento de dados. Portanto, uma empresa ou uma entidade pública que queira ou que quis até hoje dados pessoais, seja dos seus funcionários, seja de clientes, tinha que notificar esse tratamento de dados à CNPD. E quando eu falo em tratamento de dados, a recolha, consulta, acesso, enfim, e nós sabemos que tanto a diretiva, a nossa lei de proteção de dados, como este regulamento, continuam a definir o tratamento de dados pessoais de forma amplíssima. Portanto, tudo é dados pessoais, desde a recolha até ao seu apagamento, digamos assim, tudo que medeia estas duas fases é tratamento de dados pessoais. E, portanto, passamos de um paradigma em que, para tratar dados, teríamos que notificar a CNPD de tal facto, para o sistema que vai entrar em vigor em 2016, em 2018, peço desculpa, em que não será necessário essa notificação do tratamento de dados. O que é que passa a ser necessário? A notificação quando há uma violação dos dados pessoais, ou seja, quando há uma quebra de segurança ou quando há um acesso ilegítimo aos dados, passa a ser obrigatório notificar a nossa CNPD dessa violação. Portanto, desde logo, esta grande mudança. Depois, mais mudanças, há novas obrigações, a proteção desde a concepção, a proteção por defeito, que vão implicar ajustamentos nos sistemas informáticos, tratamento de dados. Temos a obrigatoriedade de nomeação ou designação de um encarregado da proteção de dados, uma pessoa, um trabalhador da empresa ou um ente externo que visa especificamente dotar a empresa de políticas que sejam respeitadoras, digamos assim, da lei da proteção de dados, do regulamento da proteção de dados. E depois temos elevadíssimas coimas que foram arquitetadas para assustar, e eu acho que assustam efetivamente. Todas as empresas estão preocupadas em cumprir a lei, porque realmente, se não as cumprirem, teremos uma autoridade de controle, a nossa CNPD, capaz de multar e multar com valores elevadíssimos, que podem ascender aos 20 milhões de euros. Colocar-lhe duas questões. Uma, falou-me do encarregado de proteção de dados, e a questão que eu colocaria logo era: todas as entidades, se calhar uma questão prévia, quando estamos a falar do novo regulamento, aplica-se a que entidades? E vou dar um exemplo: pequenas, médias empresas, microempresas, trabalhadores independentes, grandes empresas, Estado, poder local, poder central. Estamos a falar, qual é o universo? Estamos a falar deste universo completo? Então, antes de mais, deixe-me fazer esta pergunta um parênteses. Pode ser para qualquer um dos... A legislação atinente à proteção de dados pessoais
é composta por 2 diplomas, digamos assim. Um regulamento, que é diretamente aplicável, que é para as empresas privadas ou públicas e para as entidades públicas, como as direções gerais, a Assembleia da República. Pronto. O regulamento aplica-se a essas entidades. Depois temos uma diretiva, que ainda vai carecer de lei de transposição por parte do legislador nacional, e essa diretiva vai se aplicar a polícias, Ministério Público e tribunais. Portanto, antes de mais fazer essa distinção, para as autoridades policiais e judiciárias temos uma diretiva que ainda carece de transposição para a ordem jurídica interna, e depois temos um regulamento que é diretamente aplicável a empresas público ou privadas e a organismos públicos, digamos assim. Portanto, as PMEs estão obrigadas a respeitar este regulamento. E quais PMEs ou quais empresas? As que estejam situadas no território da União, portanto, que tenham um estabelecimento num dos Estados-membros, e além dessas, e esta é uma novidade, além das que estejam situadas no território da União, as que ofereçam serviços na União. Portanto, uma empresa pode ter o seu estabelecimento no estrangeiro, nos Estados Unidos, por exemplo, mas desde o momento em que ofereça bens ou serviços, independentemente de serem sujeitos a pagamento, tem que respeitar as leis aplicáveis na União Europeia. E o encarregado de proteção de dados, se calhar com os fundos for o delegado de proteção de dados, ou estamos a falar da mesma figura? É a mesma figura. E isso aplica-se a todas as entidades? Não. Minha ideia é que não, mas gostava que esclarecesse já agora. Não. Posso? Claro que sim. É para as três, portanto... Não necessariamente. Vamos cá ver. É necessário haver um encarregado de proteção de dados, um DPO, sempre que a empresa tenha mais de 250 trabalhadores, ou, ainda que seja uma PME, desde que trate em larga escala dados sensíveis. E, portanto, vamos ter, provavelmente, pequenas, médias empresas, desde que tratem dados sensíveis, obrigadas a ter um encarregado de proteção de dados. Dados sensíveis, desde que haja rastreamento em larga escala desse tipo de dados, a empresa terá de ter, ainda que pequena empresa. Temos logo aqui duas questões, que é os dados sensíveis e o tratamento massivo de dados pessoais. Portanto, essa avaliação é uma avaliação subjetiva ou uma avaliação objetiva que nós vamos ter, que a CNPD vai dizer... O regulamento define muito claramente o que são dados especiais, que nós continuaremos a chamar até haver alteração da Constituição, eu diria. Dados sensíveis, porque é o que diz a nossa Constituição, e essa, por hora, não tem alteração. Tal como temos um outro conceito que não vem no regulamento e que vai ser difícil de conjugar, que é o da vida privada, que está na nossa Constituição e não está no regulamento. Mas, de qualquer das formas, essa categoria de dados corresponde, grosso modo, um ao outro. Portanto, aquilo que o regulamento chama de dados especiais, neste momento são os dados sensíveis. Sempre que haja esse tipo de tratamento de dados, a empresa, pequena, média, micro, terá de ter um encarregado de proteção de dados. Obviamente que sim. Bem, então, se eu for uma pequena empresa, vou dar um exemplo, que há pouco falava, eu sou um empresário, sou um funcionário de stands automóveis, tenho três stands automóveis. Vou dar um exemplo completamente palerma, mas para tentar perceber. Tenho três stands automóveis, tenho os meus sistemas informáticos conectados através da internet e tenho uma base de dados de cerca de 15 mil clientes, que eu regularmente, quando tenho as minhas campanhas para vender carros, vou fazendo comunicação com os meus clientes, vou mandando informação aos meus clientes. Só que nessa base de dados eu tenho, por exemplo, há algumas pessoas que até são pessoas que hoje em dia são políticos com cargos importantes. E eu tenho aí o histórico, por exemplo, das últimas aquisições dos últimos 20 anos. Estamos a falar de dados. Cai no conceito de dados sensíveis. Sem querer antecipar-me a eventuais entendimentos não conformes. Não é tanto a natureza. Primeiro, há que ir apurar se eu preciso de ter nessa base
todos esses dados que não relativos. Eu não preciso de ter nessa base dados sensíveis, em princípio. O facto de ser uma pessoa A ou B, o cidadão comum não se distingue para esse efeito do Presidente da República. Não é aí que estão os dados sensíveis. Dados sensíveis estão, a Constituição define-os, o regulamento vai nesse sentido também. Estamos a falar de questões de saúde, estamos a falar de questões de orientação política, etc. Ora, isso dificilmente estará num stand de automóveis, certo? Podem estar questões diferentes, igualmente delicadas, porque inglobáveis no conceito de vida privada, que são questões relativas a créditos. Eu vou a um stand e eu peço crédito. E, portanto, eu não queria entrar nesse detalhe aqui, porque isso obrigava-me a ir analisar, eventualmente, já, à partida, se essa situação é ou não suscetível de... É mais fácil o exemplo de uma empresa que não seja muito grande, mas que se dedique à medicina do trabalho. É uma empresa pequena, não tem muita gente. Muito bem. Eu aí tenho dados de saúde. São dados sensíveis. Se forem tratados em larga escala, e não é muito difícil, eu tenho de ter um encarregado de proteção de dados. E é importante que eu também acho que tem de se pôr as coisas, dir-me-ão se concordam, não tanto na questão tem de ter mais alguém a fazer isto. Se calhar não é preciso ter mais alguém a fazer aquilo. Se calhar é preciso formar alguém que lá está em mais aquilo. Em mais esta componente da proteção de dados. Isto porque essa pessoa vai ter de ter um enorme conhecimento, não só da matéria de proteção de dados, mas sobretudo, eu acho, e antes de tudo, do negócio. Tem de saber do negócio. Para ser o interlocutor entre a empresa e a comissão. Comissão, seja o que for que se venha a chamar, o organismo, a Autoridade de Controlo Nacional, seja ela qual for. Essa pessoa terá de saber, não tem necessariamente de ser um jurista, apesar do regulamento falar em conhecimentos jurídicos, não tem necessariamente de ser um jurista, tem de ser alguém que conhece o negócio, por um lado, e conhece as questões de proteção de dados, pelo outro. Tem de perceber o que é que tem de fazer, tem de haver um levantamento, para já, dos dados que estão a ser tratados, da natureza desses dados. Tem de perceber onde é que é necessário dar formação e a quem é que é necessário dar formação sobre aquela matéria, quais são os dados que implicam maior, menor risco, enfim, todo um levantamento desta área e ao mesmo tempo depois estabelecer, obviamente, o contacto com a Comissão de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isto será importante em todas as empresas, e haverá muitas, que terão de fazer os chamados privacy impact, os PIAs. Já falaremos à frente. Pronto, sem querer adiantar-me, aí vai ter de haver um diálogo muito grande entre o encarregado de proteção de dados ou a empresa e a Autoridade de Proteção de Dados. Não estaremos lá só para pôr multas, de certeza. E eu digo que estaremos se eu ainda lá estiver. Mas não estaremos lá só para isso. Não são só as coimas. Mais importante para mim do que as coimas é acompanhar, será acompanhar, e todos vamos de certeza aprender, porque há muita coisa aqui a aprender. Isto foi um calhamaço que leva muito tempo a perceber e que ainda está a ser definido em muitas áreas, como sabem, pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29, que está por áreas a definir as linhas orientadoras do que se deve entender por um encarregado de proteção de dados, pela portabilidade dos dados, as que já saíram, enfim, todas estas orientações serão importantes e estão a sair agora. Portanto, todos estamos a aprender agora. Inês, só que colocar outra questão que é, pela sua abordagem do novo regulamento, percebo eu, se calhar erradamente, que estamos perante uma revolução, entre aspas, da lei atual de proteção de dados pessoais. Eu não lhe chamaria revolução, até porque os grandes princípios da lei de proteção de dados mantêm-se. O princípio da finalidade, diria que é o grande princípio deste regime, que
que é, só podemos tratar dados para determinada finalidade, e uma finalidade que tem que ser legítima, ou, nesse caso, para a venda dos carros, ou para tratar os doentes numa clínica, enfim. Podemos recolher dados e tratá-los para uma finalidade. Esse grande princípio, digamos assim, mantém-se. Outro grande princípio que se mantém: só podemos conservar os dados durante o período de tempo necessário ao seu tratamento. Portanto, findo esse período, os dados devem ser apagados pela empresa ou pela entidade pública. Portanto, e muitos outros princípios. Nós temos muitos princípios que se mantêm. Temos algumas novidades quanto ao encarregado da proteção de dados, mas até a nível de segurança, e a Sandra com certeza que nos pode falar mais aturadamente sobre o assunto, até a nível de segurança, as medidas técnicas e organizativas que já são exigidas hoje continuarão a ser exigidas no futuro. Certo, temos uma densificação, digamos assim, do que são estas medidas técnicas. A cifragem, a anonimização, a pseudonimização, portanto, todos os nomes complicados. Portanto, todas estas medidas técnicas e organizativas que já hoje são aplicadas vão continuar a sê-lo, mas encontram neste regulamento, digamos assim, uma maior densificação, maior. Os códigos de conduta, por exemplo, que até hoje não tiveram grande adesão por parte das empresas, voltam a ter um papel importante neste regulamento, no entanto com um regime muito complexo. Eu acho o regime dos códigos de conduta bastante complexo. Temos uma novidade, que é a certificação, o chamado selo da proteção de dados. Uma empresa que garanta ou que tenha políticas garantísticas dos cidadãos no que ao tratamento dos dados respeita, pode candidatar-se, digamos assim, ao selo europeu da proteção de dados. A nível interno, a lei o legislador nacional ainda está a pensar como implementar este selo, mas isso também é uma grande novidade. É uma medida de segurança, como há os ISOs, portanto, teremos um selo de proteção de dados. Portanto, temos novidades, mas também temos muitas continuidades. Estamos esperando uma continuidade, um progresso ao fim e ao cabo. Sim, uma atualização. Sandra, gostava de colocar uma questão. Infelizmente, quando ouvimos falar no Regulamento Geral de Proteção de Dados, as empresas preocupam-se essencialmente com uma coisa, que são as coimas. Assustam-se com os 20 milhões, com os 4%, e é isso que é de alguma forma o trigger para pensar que tem que fazer alguma coisa. Porém, eu acho que se calhar, obviamente somos portugueses, somos latinos e as coisas funcionam muito assim, mas possivelmente há aqui algo que está a passar. As empresas não estão a ver, se calhar, o regulamento como uma oportunidade única de reformularem os seus processos de negócio, de colocarem sobre o seu negócio, porque atualmente todos os negócios de alguma forma decorrem no mundo digital, atualizarem os seus negócios, mudarem a sua forma de negócio com base em segurança, com base em credibilidade e confiança para os cidadãos, sendo isso uma mais-valia de competitividade. Portanto, esta poderá ser uma abordagem, ou esta deveria ser a abordagem das empresas, obviamente sem esquecer obviamente das coisas, porque isso depois no fundo é o que dói, é o que tem impacto. Mas há aqui uma abordagem que se calhar às vezes está a passar ao lado, que é a oportunidade que existe para as empresas realmente se afirmarem e melhorarem as suas capacidades de negócio e de mercado. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado. Agradeço ao José Carlos e ao Joaquim o convite que amavelmente me endereçaram. Eu subscrevo os pontos do José Carlos. Primeiro, o facto de não ser tão pesada faz com que o espírito de muitas empresas, principalmente as mais pequenas, e aquilo que nós temos constatado no terreno, seja, em primeiro lugar, se defenderem da multa, ou seja, tentarem perceber de que forma é que podem não ser alvo de multa, ao invés do espírito mais transformador e, se quisermos, de princípio mais construtivo de como é que eu posso aumentar a proteção dos dados pessoais que eu trato, como é que eu posso defender a privacidade dos meus clientes e dos meus empregados, porque de facto não é necessário. Posto isto, eu faço uma analogia com o tema da transformação digital. Nós andamos a ouvir falar da necessidade da transformação digital no nosso ecossistema como um fator de competitividade para as empresas portuguesas lá fora. E eu creio, na minha opinião muito pessoal, que o espírito da lei, o espírito do regulamento que está por trás do GDPR, de facto, é tornar a União Europeia, tornar os países da Europa como
um reduto de privacidade para os seus cidadãos, o último reduto de privacidade. Sendo que, de facto, nós temos tido, à medida que tudo vai evoluindo, a sociedade, a tecnologia, temos tido assim vários ataques à nossa privacidade individual. Nós já não temos, de facto, um bom controle sobre onde é que andam os nossos dados, para que é que eles são utilizados, quem é que tem fotografias nossas. É muito complicado e é cada vez mais complicado. E eu confesso, admito que, falando em meu nome pessoal mais uma vez, que o regulamento vem dar uma tónica muito interessante para aquilo que é a salvaguarda dos meus direitos. E se isso for um fator de competitividade das empresas europeias lá fora, nomeadamente as portuguesas, mas as europeias lá fora, como empresas que salvaguardam o direito à privacidade dos seus cidadãos, então isso deve ser visto como positivo. Há, no entanto, o reverso da medalha. A perspectiva que as empresas têm do que é que precisam de fazer para se tornarem conformes com o GDPR é que é muito complexo. E muito complexo equivale a caro. E é um grande investimento. E nem todas as empresas estão em condições ou em circunstâncias de fazer essa transformação e esse investimento e de endereçar assim de frente essa complexidade. Eu diria que o caminho se faz caminhando. Vamos ter todas as empresas no mercado vão ter muito que aprender no processo. Mas o que é facto é que nós, e enquanto Microsoft, temos advogado a todos os nossos clientes e parceiros que o rumo é o da transformação. A privacidade é um direito, à letra, ou no espírito do novo regulamento, é um dever das empresas, definido como pesado, e portanto o caminho que devemos fazer todos é no sentido de salvaguardar esta proteção de dados. É mais que privacidade, é a proteção dos dados. Não é tanto, eu diria que estamos no nível a seguir. Depois podíamos falar sobre temas de segurança e de todo um conjunto de temáticas interessantes, mas o que é facto é que hoje, quando estamos a falar que a breve trecho praticamente tudo será digital, a proteção dos dados é arranjar a forma de proteger a nossa identidade digital e os dados que nós temos digitalmente. E, portanto, a salvaguarda da nossa privacidade é diretamente proporcional à capacidade que as empresas que tratam os nossos dados físicos e digitais, mas cada vez mais digitais, são capazes de proteger efetivamente os nossos dados digitais. E sabendo nós que existem muitas brechas, muitas evasões, muitos atacantes, pessoas muito sabidas que podem invadir o espaço digital, seja de quem for, de facto essa proteção é um desafio importante e que tem aqui alguns níveis de complexidade. Há um caminho a fazer, mais uma vez, acho que ele deve ser de cumprimento e acho que deve ser no sentido e no espírito que o regulamento prevê e não só, ou não tão imediatista quanto de evitar a multa, mas no mais moralizador, de facto se criar aqui camadas de privacidade, de proteção de dados efetivas para tornar os nossos direitos efetivamente direitos. Eu costumo dizer que eu quero que acabem chamadas de números que eu não conheço para o meu telefone e quando eu atendo me perguntam, estou a falar com a senhora Sandra Ferreira, e eu pergunto, quem fala? E eu é de uma seguradora, é de um banco, é de um outro qualquer negócio da nossa praça, e a minha pergunta seguinte é, quem é que lhe deu o meu número de telefone? Mas temos aqui um questionário, quem é que lhe deu o meu número de telefone? Veio de uma base de dados, muito bem, qual é o nome da base de dados? Hoje eu não tenho grande capacidade de conseguir fazer este tracing até ao fim e de efetivamente punir. E no espírito do novo regulamento, espero que todos nós tenhamos mais consciência disto e tornemos os nossos direitos, ou levemos os nossos direitos mais a sério. Isto é estranho vindo de uma tecnológica, mas neste caso temos de facto um alinhamento entre o que a Sandra está aqui a pregar de um ponto de vista pessoal e aquilo que são os princípios de privacidade que a empresa também está a pregar no mercado, ainda bem. Isso torna a Sandra muito mais isenta quando emite estas opiniões a título pessoal. De facto, estamos alinhados. A nível de Microsoft, vocês sabem que a política da empresa, desde já há vários anos, mas muito vincadamente nos últimos 5 a 6, é que a privacidade e o controle dos dados por parte dos seus clientes é o pilar fundamental da utilização dos seus serviços. E, portanto, temos aí uns exemplos interessantes para dar, mas é nesta direção que queremos ir. Pegando as suas palavras e na questão da privacidade social, a sua privacidade de saber
quem é que deu o seu número de telefone, que base de dados é que estava, como é que chegaram ao seu contacto. Este regulamento, de alguma forma, também surge para tentar acabar com estas situações. Permitir que as empresas, de alguma forma, criem capacidades, não só para proteger os seus dados, para não partilhar os seus dados, mas de alguma forma cumprir as exigências do regulamento. Aqui há uma questão que se coloca, e eu colocava, se calhar, à Otília, que é, estão os cidadãos realmente mais protegidos, mais salvaguardados, os seus dados pessoais estão mais salvaguardados com este novo regulamento? O que é que eles podem fazer? Que ações é que eles podem tomar? Que ações legais podem tomar em situações, por exemplo, como esta que a Sandra acabou de exemplificar? Os cumprimentos que não foram feitos há bocado são feitos agora, porque no entusiasmo da resposta não vos agradeci o convite. Está bem agradecido. Ora bem, deixem-me só dizer que, ao contrário, se calhar, da minha colega do painel, eu não creio que venha aí uma revolução tão grande. A não ser nas coimas. Há uma série de novos direitos. Mas aquilo que acontecia até agora, eu diria, para além da não uniformização, e esse é o grande mérito, é de criar um espaço europeu no qual todas as situações são regidas por uma única legislação. Há, de facto, alguns direitos novos, mas para mim mantém-se o cerne da proteção de dados. O princípio da finalidade, como foi sublinhado, e com isso também os direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito a queixar-se caso note uma violação dos seus dados pessoais. Qual é a diferença? É que agora as empresas poderão escolher, já lá se calhar iremos à frente, quem é a autoridade líder, por exemplo, num grupo, e, no entanto, isso não obsta a que eu, no meu país, seja ele qual for da União, apresente queixa à autoridade local. Portanto, o meu direito de queixa, de protestar pela violação dos dados, mantém-se. Aquilo que é acrescido, isso sim, enfim, completando não, na linha do que disse a Sandra, eu tenho mais informação, eu tenho direito a ter mais informação, agora, com o novo regulamento, sobre o prazo de conservação de dados, sobre a entidade a quem devo queixar-me caso haja uma violação, além de todo o direito de informação que já existia, finalidade, etc, etc, eu tenho esses direitos mais acrescidos no direito de informação que todos nós temos de ter quando nos tratam dados nossos, quando nos recolhem os dados. Mas, de resto, há uma grande mudança para o cidadão. Ela já existe, o que se calhar, e falo de Portugal, o que se calhar não existem são os meios para tornar mais vincado, mais concreto, mais divulgado, mais punidas as violações relativamente à proteção de dados. Porque, como todos sabemos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados carece grandemente de recursos humanos. E, portanto, a divulgação da matéria relativa à proteção de dados, o acompanhamento das empresas, e das empresas grandes, pequenas, do cidadão que tem uma microempresa, e mais tarde, na terceira das fases, a punição de quem não cumprir, tudo isto vai passar, de facto, pelos meios que o poder político, legislativo vão querer conferir à entidade de controle que ficar no nosso país, e quem diz no nosso, diz depois nos restantes. Porque sem meios não se conseguem fazer valer direitos. Sou pena até do efeito moralizador que se pretende com o GDPR poder ficar por obter. Claro. Sim.
intervir, caso achem necessário, ou caso queiram. Não sei se alguém quer fazer alguma questão neste momento. Eu colocava uma questão muito simples aqui à Inês, que é: estamos a falar de um regulamento que tem uma aplicabilidade direta aos 28 países. Portanto, há aqui um documento único que regula a privacidade a nível europeu. Isto acaba por ser uma questão que permite a competitividade das empresas a nível europeu, porque estão todas a falar da mesma língua, todas a falar do mesmo negócio. Isto é verdade? Ou há aqui alguma... Este regulamento é sui generis. E porquê? Porque, não obstante ser um diploma diretamente aplicável, obriga o legislador a legislar, o legislador nacional, a aprovar leis em dois casos, ou em duas matérias muito específicas. São elas quanto à autoridade de controle, portanto, o legislador nacional, os legisladores nacionais têm que aprovar leis que criem ou intensifiquem o regime da autoridade de controle no seu país, e, além disso, quanto às coimas. Portanto, o regime que está vertido no regulamento não é diretamente aplicável pelos Estados-membros, porque carece de uma lei de implementação a nível nacional. Além disso, além de haver estas duas obrigações de legislar, existe uma panóplia de temas em que o legislador nacional pode legislar de forma diferente do regulamento. Estou-me a lembrar, por exemplo, no consentimento das crianças. Este regulamento traz essa novidade, densifica os requisitos do consentimento e diz que crianças são todos os menores até 16 anos. No entanto, abre a possibilidade aos legisladores nacionais de descerem esta idade para os 13 anos. E, portanto, quando pensamos num regulamento diretamente aplicável e que traz uma harmonização e uma uniformidade de regimes aplicáveis na União, não é bem assim. Porque, com certeza, que vamos ter países a usarem estas possibilidades que o regulamento dá de legislar de forma diversa. Estou-me só a lembrar do consentimento da idade das crianças, mas há uma panóplia de casos em que o legislador nacional pode legislar de forma diversa. E, portanto, a grande crítica que era apontada à diretiva de 95, se calhar continua, que era nomeadamente a falta de harmonização e de uniformidade nos regimes aplicáveis ao nível dos Estados-membros, pode continuar a ser uma crítica para o futuro, porque com certeza que vamos assistir aos diferentes legisladores nacionais a aplicarem de forma diversa este regulamento. Quanto ao legislador nacional, ele já está a estudar e a trabalhar em implementação do regulamento. Vai haver uma lei que vem revogar a Lei 67/98, que vai revogar a lei até agora vigente, e que vem implementar o regulamento nestas duas áreas que eu acabei de frisar, que é as autoridades de controle e as coimas. E pronto. Portanto, não é necessariamente um regime aplicável só por si. Portanto, há aqui obrigações de legislar. Penso, só completar numa área tão importante quanto a do direito de trabalho, que nos atinge a todos, isso ficou em aberto, tanto julgo de saber, em matéria de regulamento. Ora, é uma área fulcral para a vida de todos nós. Essa questão da proteção de dados, que hoje ainda ocupa muito do trabalho da CNPD, tudo nas mais diversas vertentes, desde a gestão de clientes, prevenções de alcoolemia, controlos de alcoolemia, sei lá, videovigilância no local de trabalho, uso das TIC no local de trabalho, tudo isto que tem tido muita matéria a ser estudada e trabalhada a nível da CNPD, tudo isto continuará aparentemente sem outra linha que não seja a do legislador nacional. E mais um fator e os princípios de diversidade, de diversidade ao nível da União. As questões como falou, como a videovigilância, no local de trabalho, as questões dos sistemas tecnológicos que têm dados dos utilizadores, portanto, um diretório de utilizadores, isto fica tudo fora. Não ficará tudo fora na medida em que, por exemplo, a videovigilância é atendida pelo Tribunal Constitucional
como a matéria relativa à reserva da intimidade da vida privada. A reserva da intimidade da vida privada cai imediatamente nos dados especiais do regulamento, dados sensíveis atualmente. Portanto, teremos de ver ponto a ponto, mas há muitas áreas, e designadamente no âmbito do direito de trabalho, há muitas áreas que, de momento, o legislador comunitário remeteu para os legisladores nacionais. E essa avaliação será feita pela autoridade de controle? Veremos depois, não, pelo legislador antes de tudo. Sim, claro. O legislador antes de tudo. Depois para a autoridade de O controle. legislador antes de tudo. Exatamente. Pela legislação que tivermos, Claro. e depois que será apreciada, obviamente, pela autoridade de controle. Marcelo, e cá uma questão. Este regulamento fala-nos num conceito que quem anda neste mundo, pelo menos na parte das tecnologias, já vem ouvindo há muito tempo. De outra forma, mas que tem alguma semelhança, que é a privacidade para omissão no desenho. Que nós ouvimos, principalmente quem está ligado à área de segurança, vai ouvindo o security by default, essas questões todas. Portanto, esta é uma abordagem nova que se coloca nos sistemas, seja nos sistemas de informação, seja nos sistemas de armazenamento de dados pessoais, em que desde o início da sua vida até ao fim está patente algo como seja o conceito de privacidade desde o primeiro dia. Isto é mesmo assim, o que é que as organizações, as empresas terão que fazer quando equacionam implementar um sistema do seu negócio que recolha dados pessoais? Onde é que esta questão entra? Qual é a abordagem que tem que ser feita? Eu separava em dois leques. Uma empresa que vai implementar um pacote, algo que já está feito, uma solução informática, seja ela no seu data center, no cloud, ou seja, uma solução que já exista, e aí deve garantir que a solução foi desenhada e tem a capacidade de dar privacy by default e security by default. Se nós tivermos um conjunto de cautelas na altura da adoção, e isto obviamente para as soluções novas, para as futuras, então nós vamos estar mais bem preparados para mitigar o risco e segurança por defeito. São dois requisitos que os fabricantes de software vão inevitavelmente, aqueles que ainda não o têm, ter que introduzir nos seus ciclos de desenvolvimento. Outra questão é as empresas, e muitas no nosso ecossistema nacional, que desenvolvem software à medida, que desenvolvem soluções, que desenvolvem aplicações. Essas têm que incorporar, devem incorporar, seja no grupo de desenvolvimento próprio, internalizado, seja através de subcontratação de serviços externos, devem incorporar metodologias, práticas e princípios de privacidade por defeito e segurança por defeito. Há várias metodologias e práticas reconhecidas no mercado, mas isto implica mudanças importantes no ciclo de desenvolvimento e uma organização diferente das próprias equipas de desenvolvimento, do circuito de desenvolvimento. Isto são preocupações que, a começar pelas grandes e a derivar para as mais pequenas, gradualmente todos têm que ir adotando. Há vários exemplos disponíveis no mercado, já agora para dizer, há muitas casas de tecnologia que já adotam há anos o privacidade por defeito e a segurança por defeito. Isto apenas vai fazer com que as restantes que ainda não adotam passem a adotar o princípio. Eu diria que é mais complicado para as empresas que fazem software em casa e não há adoção de soluções externas. Essas vão ter que ir reorganizar os seus processos, os seus circuitos e os seus ciclos de desenvolvimento para colocarem estes princípios nos novos softwares que vão desenvolver. Aliás, peço desculpa, o mesmo sucede também com o encarregado de proteção de dados não é uma figura nova. Efetivamente, ele já existe nas telecomunicações, desde há 2 anos e tal. Não sei se temos aqui na audiência alguém dessa área, ou que já seja, porque já temos cá encarregados de proteção de dados. Não é... É finalmente uma figura estendida a todo o universo de mais empresas. Isso é importantíssimo, de facto. Que esse tratamento seja feito. Pegando destas questões da privacidade por omissão ou by design, está a fazer outra questão que já foi abordada há pouco ligeiramente, que eu depois disse que iríamos falar mais à frente, que
tem a ver com as avaliações de impacto da privacidade. Esta é uma abordagem nova que é colocada explicitamente num regulamento, que de alguma forma indica que, quando estão em causa direitos, liberdades e garantias de dados, devem ser realizadas análises de impacto da privacidade, algo como uma análise de risco, ou seja, no entanto, eu acredito que as organizações e empresas não sabem como fazer, nem o que fazer. Eu sei que noutros países já existem as próprias autoridades, ou supostas autoridades já vão colocando alguns documentos, algumas normas a guiar ou a definir as balizas do que é que tem que ser feito, ou como é que devem atuar as entidades neste objetivo de efetuar análise de impacto à privacidade. É algo que está a ser feito, está a ser pensado. Como é que as organizações têm que abordar este tema, porque muitas delas terão que o fazer, porque lidam com dados que são importantes e que devem ser salvaguardados. Qual é a abordagem que sugerem para as organizações e, se por acaso, a autoridade de controle, neste caso a CNPD, supomos que venha a ser a autoridade de controle, porque não está realmente com a legislação, quais são as diretrizes que vai de alguma forma passando, ou se irá passar algumas diretrizes, algumas orientações que permita alguma abordagem das empresas e das organizações para esta necessidade de efetuarem análise de impacto relativamente à privacidade. Isto é uma provocação, peço desculpa. Não, de todo. Como terão visto, à semelhança das outras autoridades francesa, espanhola, sei lá, luxemburguesa, em geral, as autoridades europeias de proteção de dados aprovaram já um conjunto de diretivas a dar, consoante os países, às respectivas empresas. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não foi diferente nessa matéria e tem ao dispor, no respectivo site, portanto, os 10 pontos de adaptação relativamente ao novo Regulamento de Proteção de Dados. Digamos que aquilo que as empresas, os pontos que as empresas, são as linhas de orientação para as empresas conseguirem pegar no regulamento e adaptá-lo, seja pequena, média ou grande empresa. Especificamente relativamente às avaliações de impacto, e nesse como noutros pontos, não se tem querido ir mais além do que aquilo que o grupo de trabalho do artigo 29, nomeadamente, tem estado a divulgar. Ou seja, nós corremos o risco, nós, Comissão, corremos o risco de dar indicações em determinada matéria e dizer uma avaliação de impacto deve ser feita desta e desta forma, devem adotar estes procedimentos e há N sites já, blogs, opinion makers, que já têm muita produção nesta matéria. E, no entanto, depois termos aqueles que são, digamos, os intérpretes autênticos do regulamento, que são este grupo do artigo 29, é um grupo do artigo reúne os dirigentes das autoridades nacionais de proteção de dados. E, portanto, no fundo, são quem está a interpretar todos os pontos mais delicados do regulamento. Ora, estamos participando nesse grupo, porque obviamente também participamos nesse grupo, estamos a procurar acompanhar as respectivas guidelines. À medida que forem saindo, serão divulgadas no site da Comissão, seguramente, e antes de tudo traduzidas, porque é uma coisa que tão básica quanto isso, elas não estão traduzidas, estão em inglês. No entanto, eu julgo preferível esperar do que estar neste momento a anteciparmos à interpretação comum, que depois implicaria vir a corrigir várias interpretações nossas, eventualmente levando as empresas em erro. Não faz nenhum sentido. Neste momento, faz todo o sentido, sim, que seja feito o levantamento do tipo de dados que se tem, que seja feita também aquilo que falámos no início.
mas estar a dar já diretivas de como deve fazer uma Privacy Impact Assessment, fazer um Privacy Impact Assessment é demasiado cedo. A nível de comissão, é demasiado cedo. No entanto, julgamos, seguindo as orientações que já estão divulgadas no nosso site, será o suficiente para estar alerta para o que aí vem. Se me permite, o próprio regulamento já dá indicações bastante precisas sobre quando é que esta avaliação é obrigatória e em que termos é que deve ser feita. O próprio regulamento densifica em que é que consiste esta avaliação. Só para terem ideia, ele diz justamente que tem que ser uma descrição sistemática das operações a levar a efeito. Uma avaliação entre a proporcionalidade daquelas operações e os direitos fundamentais em presença. Portanto, é o próprio regulamento já que me parece que avança alguns destes critérios e, portanto, obviamente que só a prática e os casos concretos é que vão nos permitir densificar estes critérios. Mas estes requisitos já são importantes tanto para as empresas quanto para os organismos públicos. Sim, porque os organismos públicos também lá estarão. O setor público, tirando as polícias, o Ministério Público e tribunais, também são obrigados a cumprir com estes requisitos. Nomeadamente os gabinetes ministeriais, os serviços da administração pública. Muito bem, já agora continuando numa provocação que é o que nós temos vindo, de alguma forma é positivo, mas também de alguma forma deixa as empresas e as organizações um pouco inseguras, que é quando pretendemos fazer alguma coisa nesta área, procuramos alguém que seja credível, alguém que nos vá dizer qualquer coisa que nos indique o caminho certo, ao fim e ao cabo. E a primeira referência, obviamente, eu enquanto cidadão, enquanto empresa, com certeza será a Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu terei de tentar obter mais informação junto disso do que esperar que seja o mercado, o que também é positivo, a movimentar-se e muitas vezes permitir, não sei se será a palavra correta, mas que eu compre gato por lebre. Se calhar, de alguma forma, não é importante que a autoridade de controle, ou a suposta autoridade de controle, que venha a ser legislada, de alguma forma, seja também um porto seguro para quem precisa de começar a trabalhar nesta área. E está lá o Gabinete de Atendimento ao Público para isso. Nós temos um Gabinete de Atendimento ao Público desde há largos anos, que com os recursos possíveis dá o acompanhamento a todos os que os contactam. Sejam cidadãos, pessoas singulares, sejam empresas grandes, pequenas, médias. As questões complicadas são, obviamente, passadas, que não podem ser imediatamente respondidas, são passadas para o departamento jurídico ou para quem, estando dentro da matéria, o setor de relações internacionais, por exemplo, que pode estar dentro daquela matéria porque esteve em discussão algo, pode responder. Portanto, estamos lá para isso, estamos lá para responder, dentro da medida das nossas possibilidades, como é evidente. Ainda assim, permitam-me complementar uma perspectiva mais do mercado. Há um conjunto de estudos já de projeção, de Gartner e Forresters, a falar sobre a lacuna de profissionais de privacidade que se antevêem no mercado não só europeu, porque isto abrange empresas não só europeias, não é? pela própria abrangência que a Inês descreveu, a lacuna que se vai fazer sentir de profissionais de privacidade no mercado. Num estudo recente, se eu não estou a erro, falava em 80 mil no espaço de 2 anos. Prevê-se também, e isto para não pensarmos que de repente a CNPD vai ter aqui um acréscimo de assim, uns milhares, umas centenas de pessoas para fazer face aqui às necessidades. Prevê-se que naturalmente o mercado se movimente e encontre formas, com a ajuda das autoridades, das universidades, de entidades formadoras específicas, de educar, formar profissionais de privacidade para conseguir ajudar o mesmo mercado a seguir o cumprimento do GDPR. Mas está prevista de facto essa lacuna, não é só a nível de recursos na CNPD, mas do próprio mercado. As empresas não estão, em geral, na Europa,
preparadas com o conhecimento que precisam para fazer um PIA amanhã. Dando assim um exemplo. Sandra, entramos agora numa área mais tecnológica e vou falar um pouco mais consigo. Obviamente que os seus pais poderão intervir. A segurança é outra das questões que está também implícita no próprio regulamento, como estaria também já anteriormente, como já referiram, na Lei de Proteção de Dados Pessoais. Mas desta forma há algumas questões de segurança bastante vincadas neste regulamento, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 25 e ao artigo 32, diz respeito à anonimização e à pseudonimização e o acesso aos dados, a confidencialidade, a privacidade, a integridade. Uma pergunta, se calhar muito generalista, mas que às vezes é importante. Acho que falta, se calhar, alguma baseline de condições mínimas ou o que é que eu preciso ter tecnologicamente para enfrentar este problema. Uma baseline mínima para eu, enquanto empresa, na minha componente tecnológica, poder abordar este tema da privacidade relativamente tranquilo e seguro. Há alguma baseline, há alguma abordagem que seja feita, quer as infraestruturas tecnológicas, quer as questões das aplicações de confidencialidade, cifra, ou seja, do que for para a questão das anonimizações, porque de alguma forma também, com certeza, com este regulamento, vão surgir novas aplicações, novas ferramentas que vão completar e vão de alguma forma salvaguardar os dados que estão nos meus sistemas de informação, com vista à sua segurança. Primeira baseline. Eu acho que era obviamente interessante para o mercado que houvesse condições mínimas, mas não é de facto realista. Ou seja, eu, do lado de uma tecnológica, teria uma enorme dificuldade, se não impossibilidade, em definir o que é que são condições mínimas de segurança que concedam ou garantam a proteção de dados. Vamos pôr isto desta forma. Mais de 50% dos ataques hoje, dos acessos indevidos a dados, sejam eles pessoais ou não, numa empresa, vêm, sabem de que tipo de ataques? Roubo de credenciais. Engenharia social. Não são ataques de força bruta, não são coisas de hacking assim tecnologicamente muito evoluído, são roubos de credenciais. São pessoas que deixam as passwords à vista, são o link do malware no e-mail que nós abrimos e de repente ficam com os nossos utilizadores e passwords que entraram no nosso computador, e é através deste roubo de credenciais que um hacker pode aceder indevidamente a dados. Para além disso, também temos os acessos indevidos a dados que podem ser realizados dentro da própria empresa, porque o regulamento fala de acessos indevidos a dados, não tem que ser só de fora. Podem ser pessoas que não estão autorizadas a aceder a determinados dados pessoais dentro da empresa e que dentro da empresa acedem. Isto também pode ser um acesso indevido a dados. A criação desta baseline de segurança ou tecnológica neste entendimento é inexecuível nos dias de hoje. O que é execuível? Eu acho que o princípio, e quer dos PIAs, quer do próprio regulamento, quando fala em segurança, eu acredito que o princípio é o de mitigação do risco. Ou seja, para aquilo que é a proporcionalidade, ou seja, os dados pessoais que a empresa trata, para que fins trata e o volume que trata, quais são as medidas de segurança e de proteção que deve pôr em prática para garantir que não há um acesso indevido a dados. Obviamente essas medidas de proteção serão de um determinado nível de maturidade, em função do volume, do número de pessoas que conseguem aceder aos dados, da exposição que têm, de um conjunto de critérios. Então as medidas de segurança vão ser diferentes de empresa para empresa. O que é que tecnologicamente nós temos advogado? E daqui a coisas concretas. Vou dar um exemplo. Passa aqui publicidade de marca, ok? Vou dar um exemplo concreto. O Office 365, que é uma suite de e-mail e OneDrive, eu diria que é o produto mais conhecido, tem uma coisa que se chama Office Score. E quando nós somos utilizadores do Office 365, vamos lá ao Office Score e ele dá-nos um índice de maturidade de segurança. Diz-nos, olha, você já utiliza este
estas capacidades de segurança da suite e ainda lhe falta, mas se utilizar esta está no nível 2 e se utilizar esta está no nível 3. Obviamente com todo o interesse comercial que exista da Microsoft ao colocar isto ao dispor. Mas a questão é que, onde eu queria chegar é, em nenhum dos níveis a Microsoft diz, mas se chegar ali ao nível 3 está seguro. Ou é no nível 1 que está seguro. O princípio é sempre o da avaliação do risco e a da mitigação do risco. Hoje, a maior parte das tecnológicas, e a Microsoft tem-no dito muito abertamente, adota uma postura de segurança que é assumir brecha. Nós assumimos permanentemente que fomos invadidos e temos que ter os meios à disposição para detectar o invasor o mais depressa possível e garantir que ele não faz estrago. A perspectiva de segurança já não é isolar o castelo, já não é construir muralhas à volta e ter aqui um perímetro onde ninguém entra, porque hoje no mundo digital, e fala a pessoa da tecnológica, já não é possível. Portanto, tecnologicamente, eu tenho que mitigar o risco. E há várias formas de mitigar o risco. Portanto, eu acredito, nós temos defendido uma metodologia básica que as empresas devem seguir, de grandes blocos. Descobrir que dados pessoais é que têm e onde é que eles estão. Implementar políticas, não penso que implementar é por lá sistemas. Também é sistemas, mas tem muito a ver com processos. Definir quem é que acede aos dados, como. Quem, como, quando. Há aqueles dados que nós descobrimos que são pessoais e onde estão. Implementar medidas de proteção dessa informação. E estas medidas são, muitas vezes, sim, tecnológicas. Isto vai chamar a atenção para capacidades de segurança que as empresas hoje estavam mais, ou menos, abertas a considerar. E vão passar a considerar. Porque o terceiro nível é claramente implementar medidas de proteção. Até que ponto? Até ao ponto em que eu digo que mitiguei o risco. Eu fiz uma avaliação de risco e eu implementei as medidas para mitigar o meu risco. E o último é garantir que eu tenho capacidade de gestão e reporte. Eu vou ter muitos pedidos. Eu, empresa, vou ter muitos pedidos de clientes a perguntarem-me o que é que eu sei sobre eles, de clientes a pedirem para eu lhes exportar os dados porque querem ser portados para outro sítio, de clientes a dizerem que querem o direito ao esquecimento de dados que eu não os posso deixar esquecer porque tenho outras obrigações legais que me impedem. Eu vou ter muitos pedidos. E tenho que fazer muito reporte, porque o regulamento, esta é a parte em que eu não estou tanto de acordo, obriga a muito reporte. Há um peso que, se for manual, é muito pesado e muito burocrático para gerir isto tudo. E depois temos a notificação da brecha, que nós sabemos, as famosas 72 horas, desde que eu deteto que tive um acesso indevido a dados, até que tenho que reportar esse acesso. Tenho 72 horas para o fazer. Portanto, eu tenho aqui um quarto nível, que é garantir que consigo gerir os pedidos e respostas, sem me afogar numa burocracia interminável. Portanto, dentro destes 4 blocos, eu diria que o bom senso é a aferição do risco e é a avaliação do risco, porque eu não vou conseguir estar 100% perfeito. Estamos a falar do mundo digital, como diz o ex-diretor da CIA, se um hacker quiser entrar em qualquer empresa deste mundo, vai entrar. Nós só temos é que o descobrir muito depressa e pelo fora, antes de ele ter visto o que quer que seja. É por aqui. A avaliação de risco como chave de sucesso para as questões de segurança das organizações das empresas, que de alguma forma é consistente com o que tem sido feito a este nível nacional nas questões de segurança. Falámos das brechas de segurança e ainda a questão da comunicação das brechas de segurança num prazo máximo de 72 horas. Há aqui uma questão que eu coloco logo, é como é que se vão processar estas notificações. E toda a gente tem que notificar, e quando a entidade não descobrir que teve uma brecha de segurança e foi o cidadão que descobriu que houve uma brecha de segurança e que os seus dados foram comprometidos. Como é que isto se vai processar? Todos têm que notificar, há exceções à notificação. A empresa tem que notificar no prazo de 72 horas, desde que tenha conhecimento daquela violação de dados pessoais. Se ultrapassar o prazo das 72 horas, tem que justificar fundamentadamente porque é que o está a fazer, qual foi o motivo. E todos terão que fazer, empresas e setor público. Não há exceções à notificação. Não há exceções. Muito bem.
Isto leva-nos a outra questão, que é notificações das brechas de segurança, e as brechas de segurança estão associadas a algo, que já falámos nisso, que são as sanções ou as coimas por incumprimento de questões que tenham a ver com o empenho ou com a ação das entidades na salvaguarda dos dados, nomeadamente as questões de segurança. Estas sanções, como é que são aplicáveis e como é que são avaliadas relativamente às entidades? Qualquer entidade que sofra uma brecha sofre uma sanção e é punida por esse ato, ou se demonstrar que efetuou todo o procedimento anterior para evitar que elas acontecessem, se pudessem dar aqui uma... Só ir um bocadinho antes das coimas. Saltámos da comunicação da brecha imediatamente para a coima. Foi muito rápido. Há uma coisa básica que não existe atualmente, de facto, com a Diretiva e com a Lei de Proteção de Dados e que vai passar a existir. Alguns dirão que é mais burocracia, outros não tanto. Para nós, é a autoridade de controle, para qualquer autoridade de controle e, se calhar, para os próprios responsáveis, virá facilitar muito a vida, que é o registro. O registro, a obrigatoriedade de registro de todos os tratamentos de dados. É evidente que se eu tiver um registro de todos os tratamentos de dados que faço, é muito mais fácil, se calhar, detectar onde, como apareceu aquela brecha, aquela violação na proteção, e a autoridade de fiscalização, quando intervém, tem documentado o tratamento, tem documentado o cumprimento dos princípios, tem documentado quem acede aqui, como, quando, durante quanto tempo. Portanto, tem documentado todo o percurso do tratamento de dados. Tem que provar. Tem de provar. Esta documentação, é a entidade responsável. E o que é novidade agora, o subcontratante também. Ambos vão ter de ter este registro, este historial dos dados que tratam. Ora, talvez seja mais fácil depois perceber como é, se houve ou não uma efetiva violação de proteção de dados por parte da empresa por descurar políticas de segurança, qual é a gravidade dessa porque é evidente que há graus diversos, e isso vai, obviamente, ter repercussão na coima que lhe é aplicada. Mas isso já não será novo, isso já se faz hoje. Novidade será o registro. Efetivamente, muito mais fácil se tornará documentar perante um tribunal, porque invariavelmente as coisas acabarão num tribunal, perante um tribunal e também perante os interessados, antes de tudo, o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu. E isto já tivemos, nós, Comissão, algumas experiências para trás que nos mostraram que, havendo isto esclarecido, se calhar é mais fácil, o processo de contraordenações corre de uma maneira diferente do que se o tratamento for opaco. Não se souber quem é que acede aqui, ou é mais fácil detectar onde é que houve a quebra de segurança. E esta notificação é feita quer à autoridade de controle, quer ao interessado. E em qualquer um dos casos é sempre obrigatório. É obrigatório. Caso haja violação de dados. Caso haja violação de dados, obviamente. E o regulamento define o que é uma violação de dados. Sim. Eu permito-me intensificar. Sim. Porque podemos ter um caso de uma brecha de segurança Que não que tem. acede, que eu tenho que notificar enquanto brecha, confirmo. Portanto, que eu devo notificar enquanto brecha, mas que acedeu a uma base de dados que toda ela está encriptada com um nível de encriptação altíssimo. Isso não há uma violação de... Há uma brecha
Mas há um risco mínimo de acesso indevido a dados E isso pessoais. o regulamento prevê. Justamente. E nesse caso é Nem comunicado todas as apenas- violações, perdão, nem todas as, exatamente como dizia essa, nem todas as violações resultam, obviamente. Mas nesse caso, a violação é comunicada, pergunto eu, é comunicada à autoridade de controle, mas não comunicada ao outro Estado. Porque de facto não houve. Porque não houve violação, porque os dados Exatamente. estão completamente Se estiverem ou cifrados. pseudonimizados, Pseudonimizados, se exatamente. estiverem cifrados, se estiverem. E se não for possível com isso chegar ao titular, obviamente ele não tem de ser notificado. O que na avaliação de risco, na tal perspectiva de avaliação de risco, e dadas as possibilidades tecnológicas que hoje toda a gente tem ao dispor, de N fabricantes, de N tecnologias, nós não devíamos ter dados em repouso que não tivessem encriptados. Nós não devíamos ter dados nas nossas bases de dados que não estivessem encriptados. Com a tecnologia que existe hoje, já não há grande justificação para isso. É um exemplo. Aí está, acabamos de dar uma pequena baseline de dados que estejam encriptados. Dados em repouso, em bases de dados. Mas há outros dados em repouso que não estão em bases de dados. Nós ainda temos empresas com situações tipo Access, não dá. Há depois aqui contextos que tornam a coisa mais difícil. Mas empresas com bases de dados deviam ter os dados em repouso encriptados. Encriptação em repouso. Há N soluções que permitem fazer isto. Esta é logo assim uma primeira baseline. Podemos aplicar a toda a gente? Pois. Não. Portanto, mais uma vez, não é universal. Tem que ser avaliado também de acordo com o negócio, de acordo com o risco, de acordo com a capacidade da empresa. Relativamente ainda às sanções, eu colocava a questão à Inês, porque é uma dúvida que eu tenho, não sei se toda a gente tem essa dúvida, se não. As sanções económicas serão aplicadas a todos. E quando eu digo todos, refiro-me Poder Central, autarquias ou só às empresas. O Estado vai ficar fora das sanções? Eu há pouco referi que este regulamento, apesar de ser diretamente aplicável, dá margem de manobra, digamos assim, aos Estados-membros para legislarem em certas matérias específicas. Essa matéria é uma delas. Portanto, no que se refere à aplicação das coimas aos organismos públicos, o legislador nacional é que vai optar por aplicar ou não. Portanto, às empresas privadas não há dúvidas que estas coimas serão aplicadas. No entanto, ao setor público, ao organismo do Estado, aos organismos do Estado, é o legislador nacional que vai decidir se aplica também ou não. E, portanto, teremos que esperar pelo legislador nacional, pela lei de implementação, para ver se realmente se vai também aplicar ao Estado. Temos aqui fortes pressões, provavelmente do Ministério das Finanças, que não quererá dissipar grande parte dos orçamentos dos ministérios ou de outros organismos para a CNPD. E depois temos outro argumento que, no meu ponto de vista, é muito valioso, que é tratar igual o que é igual. O Estado trata dados pessoais tal como uma empresa privada e, portanto, é estar a sujeitar as empresas privadas a um regime sancionatório muito pesado e não dar o exemplo, o Estado não dar o exemplo. O Estado, se o legislador nacional optar por não aplicar o regime das coimas aos seus organismos públicos, então é dar um mau exemplo, porque vai-se estar a furtar às sanções que aplica aos privados. Mas, então, Sim, interesses... o Estado é muitas vezes quem trata mais dados pessoais de forma mais massiva. E mais sensíveis. Mais sensíveis, Fisco, não é? As próprias finanças Risco, que... saúde, Segurança social. Segurança social. O debate está aberto ao público. O debate está sempre aberto ao público. Se quiser intervir. Tenho uma pequena questão que está relacionada com isto. E porque hoje em dia nós não conseguimos definir muito bem a fronteira dos sistemas de informação e da interdependência dos sistemas de informação entre privados e Estado privado, este novo regulamento vai trazer muito mais litigância na questão dos dados pessoais. Eu dou um pequeno exemplo, que é eu, pessoa individual, fiz um contrato com uma empresa e essa empresa, por uma alteração legislativa, passou a ser obrigada a dar os dados ao Estado Central. O Estado Central tratou esses dados, deu ao Governo Local. O Governo Local agarrou nesses dados e deu-os a uma empresa privada para os tratar. Portanto, neste caso, se a folha
empresa privada, no final, tiver uma falha e os seus dados, os meus dados, que inicialmente foram disponibilizados à primeira empresa em si, quem é a responsabilidade de manter esta segurança de informação? Porque isto perdeu-se nesta cadeia. Foi o Estado Central, por uma alteração legislativa, foi buscar os dados contratuais, porque lhe interessava com um determinado objetivo. Essa subdelegação depois de competência passou para as autarquias, que não têm capacidade de contratar empresas privadas para receber essa informação, para a tratar e começar a agir. Onde é que isto se perde? Qual vai ser a posição? Onde é que eu me vou queixar? Se de repente aquilo que eu dei a uma empresa ao fazer um contrato passa a estar disponível no site. Isto nacionalmente, mas também em termos nacionais. Nós hoje ouvimos falar de portabilidade de dados transfronteiriços, seja por que razões for. Passei a ter uma contraordenação de trânsito, sou arguido num processo, de repente a minha informação está disponível na Europa e eu sou impedido de entrar num país porque fui arguido num processo que se calhar nem sou. Como é que nós vamos regulamentar isto nesta não fronteira, porque ela não há uma fronteira? E a portabilidade dos dados e os sistemas comunicam hoje em dia. E mais uma situação. Eu creio que estamos, se calhar, aí a confundir duas realidades diversas. Fluxos, por um lado, e portabilidade pelo outro. Inequivocamente, quando há uma comunicação de dados, e estamos a falar de comunicação, se eu dei a uma empresa algum título e a empresa passou para uma autoridade pública, fê-lo ou com o consentimento do titular, seguramente, e pressupondo que estamos a falar de, por exemplo, dados sensíveis, ou com o consentimento do titular, ou porque há lei. Certo? Portanto, eu tenho sempre forma, a sua pergunta, se bem entendi, inicial, eu tenho sempre forma de rastrear, ainda hoje, eu tenho forma de rastrear quem é que cometeu a violação. Eu, quando transferem os meus dados para a autoridade tributária, eu sei que o fazem ao abrigo de uma lei. A empresa para que trabalho comunica ao abrigo normas relativas ao fisco ou à segurança social. Se for para uma autarquia, há algum título, não estou a ver qual, mas imaginemos que é para a autarquia que eu trabalho e a autarquia comunica. Qualquer que seja a situação, eu consigo localizar o responsável. E aí eu tenho sempre como apresentar queixa relativamente a esse responsável. Seja cá, seja noutro país. Se houver uma comunicação de dados para a França, para qualquer um dos Estados-membros, eu tenho sempre forma de reagir. Agora é com o regulamento. Haverá sempre. E posso sempre dirigir-me, mesmo no futuro, com o regulamento, mesmo que a autoridade líder, a autoridade principal, como é chamada no regulamento, a autoridade líder, como vem agora nas orientações do grupo do artigo 29, mesmo que essa autoridade não esteja cá, esteja em França, esteja noutro lado qualquer, eu, titular dos dados, posso sempre apresentar queixa relativamente a uma violação de dados perante a minha autoridade, perante a autoridade do meu país. Portanto, eu consigo sempre, enfim, do ponto de vista ideal, eu consigo sempre rastrear quem comunicou o quê e porquê. Tanto mais que o direito de informação futuro ao abrigo do regulamento será muitíssimo maior. A capacidade, portanto, de reagir perante uma violação dos meus dados, da proteção dos meus dados, será também maior. Não sei se esclareci, não sei se querem acrescentar mais, mas a questão põe-se hoje da mesma maneira como se porá mais tarde, com a possível interferência da autoridade líder. Mais nada. No âmbito do contexto da pergunta do Morgado,
problema é que nós estamos atualmente sempre nas mãos de quem legisla. Porque tudo que seja legislação em termos de dados pessoais tem que passar por um parecer que não é vinculativo. Isso é legislação. É quem legisla. O que o regulamento vai trazer um novo fator aqui é que eu, cidadão, se me sentir prejudicado pelo legislador, posso reclamar e até ser indemnizado perante ele. O legislador, neste caso, é o Estado. Hoje em dia, não. Mesmo quando a Comissão dá um parecer, o parecer da Comissão não é vinculativo. E o Governo ou o Estado faz o que ajuiza. O regulamento agora diz que eu posso me reclamar do próprio Estado. Aquilo que o regulamento traz de novo é a possibilidade de reclamar relativamente a danos morais Ao próprio Estado. ao próprio Estado. Sim. Isso não havia. Sim, isso não havia antes. E a questão de vamos poder aumentar a litigância. Sim, sim, nessa medida sim. Relembro que o debate está aberto também à assistência, portanto, se quiserem colocar alguma questão, força. Lá ao fundo. Neste momento, falámos em questões de gestão, gerir os dados, mas na verdade, se alguém tiver que ser responsabilizado por alguma coisa, quem é que será essa pessoa que será responsabilizável por ter havido, por exemplo, uma brecha ou por não ter havido a devida proteção dos dados? O responsável pelo tratamento ou o subcontratante. Sempre, um dos dois. Sim, mas Ou ambos. não técnico. Perdão? Não técnico. Um técnico pode ser, por exemplo, em sede de responsabilidade disciplinar. A empresa intentar um processo disciplinar contra determinado técnico que tenha, procedido contra os deveres a que estava adstrito. Portanto, um técnico pode ser responsabilidade Do ponto de vista disciplinar. do ponto de vista disciplinar. Sim. O CEO. Neste caso, será responsável sempre a empresa, certo? A pessoa coletiva. A pessoa coletiva. A novidade do regulamento, e eu esqueci-me, há pouco não mencionei, e é importante, porque não existe neste momento, pode ser tanto a entidade responsável pelo tratamento como o subcontratante são solidariamente responsáveis, ou seja, já sabem com certeza, mas respondem pela totalidade da dívida. Eu tenho uma indenização a receber por violação de proteção de dados, reconhecida pelo Tribunal, ou então, antes do Tribunal, imposta pela Autoridade de Controlo, respondem solidariamente a entidade responsável pelo tratamento e o subcontratante. Essa é uma das grandes novidades do regulamento. Alarga a garantia do titular. Até agora o titular só podia chegar ao pé do responsável. E quando eu digo responsável, não é a pessoa, é a pessoa coletiva, a empresa. O funcionário que cometeu a violação pode ter um processo disciplinar, pode ter depois inclusive no âmbito do direito de trabalho, poderá ter questões de indenização perante a empresa, mas não estamos aí a falar de proteção de dados. Isso já é... Um mecanismo interno. Não, isso já é uma questão de direito de trabalho. E, eventualmente, de outro tipo de indenizações, no âmbito civil, por exemplo. Já não estamos aqui a falar em rigor da proteção de dados. Já agora, só para uma pequena informação. Este mês foi lançada uma norma de governação de dados, Data Governance, e que faz todo sentido ser adotada pelos Estados, né? Quer dizer, saber depois quem é que identifica algumas fases do ciclo de vida dos dados e, efetivamente, quem é que poderá ser responsabilizado a indicação de quem é que deverá ser responsabilizado por quebras ou por algum tipo de problema que aconteça no âmbito da governação, porque, obviamente, respondendo à questão do risco, mas não tratando de questões de gestão, que é a pessoa que é um técnico que faz a gestão, alguém que tem a parte da governação e que disse isso, mas isto é o que temos que ter, isto é o que podemos fazer, não quero ter este dado dentro da organização, não quero ter este dado dentro da organização. Pronto, de qualquer maneira, é só um complemento, mas que faz todo sentido, se calhar até desenvolver mais e vai ser desenvolvido mais,
alguma forma. O TSMF é responsável pela Comissão Técnica, peço desculpa Luís Azevedo, que é o Presidente da Comissão Técnica, de Gestão de Serviços e de Governação de IT. Então, como disse, foi lançada a artigo 805-1, que é uma norma de governação de dados que faz todo sentido ser aplicada neste caso e, se possível, trazida para a nossa legislação. Também já foi feito um desenvolvimento de trabalho a seguir, só para concluir, da aplicabilidade dessa norma a um caso de situações internacionais. A nova Lei de Proteção de Dados Europeia, inclusive, vai ser um livro próximo que vai também ter esse endereçamento e a ligação da artigo 85 com essa nova Lei de Proteção de Dados. Vou ter as eleições. Obrigado. Já falámos hoje, logo na parte inicial, de uma função, de um perfil, que é o legado de proteção de dados da Privacy Officer. No entanto, não é muito clara, também já vimos, a Sara já nos falou que existe uma falta de profissionais na área da privacidade, o número foi 30.000, o número que ele lançou, onde estes com certeza se enquadram. No entanto, tem havido algum ruído à volta desta figura. Naturalmente, os juristas acham que eles é que têm que ser os Data Privacy Officers. Está aqui uma janela de oportunidade para uma nova profissão, ao fim e ao cabo. Os juristas acham que este é o lugar deles, é a praia deles, portanto eles é que têm que ser, sem qualquer tipo de conotação. Os tecnológicos acham que, pelo contrário, não, eles é que estão mais talhados para esta área, e depois ainda há as pessoas que estão exclusivamente ligadas à segurança que acham não. Isto envolve muitas questões de segurança, eles é que somos as pessoas que devemos estar neste lugar, ao fim e ao cabo. Não existe nenhum perfil, nem nenhum currículo, entre aspas, relativamente a esta função. O que sabemos é que tem que ter competências mínimas e conhecimentos mínimos nas áreas jurídicas, mas não existe nenhum currículo, entre aspas, para esta função. Não creio que também vai ser regulado, nem vai ser orientado, será o mercado a fazer esse trabalho, mas de qualquer forma, qual é que é a vossa opinião relativamente a esta função, que, pelo que percebi, qualquer entidade acima de 250 trabalhadores ou que manipule dados sensíveis ou que trate massivamente dados sensíveis, terá que ter este perfil, seja através de um colaborador ou através de uma contratação de uma empresa ou de um corpo qualquer que assuma esta função. Qual é que é a vossa abordagem relativamente a este perfil? O que é que acham que competências deve ter? Qual é que será o perfil indicado para esta função? Eu já o disse há bocado, não creio. Já temos, só em primeiro lugar, guidelines 29 sobre esta matéria, já saíram. Mas não creio que não resulta do regulamento, a meu ver, que tenha de ser um jurista. É diferente de ser um jurista, ter conhecimentos jurídicos. E há nesta matéria, obviamente, uma possibilidade aberta a uma série de especialidades que podem perfeitamente ter de ser alguém que domina um negócio. Voltamos ao que tinha dito primeiro. Alguém que domina um negócio, obviamente esteja por dentro das questões de proteção de dados e que também tenha uma componente muito grande na área das tecnologias. Tem de combinar as duas vertentes, as três vertentes, se formos ver bem nesta matéria. De resto, pode ser feito em outsourcing, nada implica que seja uma pessoa individual, porque também já vi uma pessoa singular, já ouvi defender essa... o regulamento não determina nada disto. Pode ser alguém de empresa, pode ser alguém de fora, pode ser um jurista, pode ser um não jurista. Quer dizer, não vejo que o regulamento, não sei o que é que pensam os meus colegas, mas eu não vejo que o regulamento estabeleça alguma limitação nessa área. E já existem universidades no nosso país a posicionarem-se para oferecer cursos para encarregados de proteção de dados. Não os chamam assim diretamente, mas é isto. Os cursos são para formar os futuros encarregados de proteção de dados.
já existe, e esses currículos são, como dizia a Olivia, são mistos. São mistos. São mistos na parte jurídica e tecnológica. Ou seja, isso. Podem ser direcionados a juristas que querem aprender a parte tecnológica ou a tecnológicos que querem aprender a parte jurídica. No fundo, é esta tónica de criar um novo profissional que consiga falar com ambas as vertentes. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso... De qualquer maneira, se analisarmos o mercado que existem, é variado. Há juristas e tecnólogos. Com a função de profissão. Exatamente. O mercado responde também a Estamos a chegar ao fim do nosso evento. Não sei se alguém quer fazer uma outra pergunta, senão eu passaria à pergunta final para as nossas convidadas. Margem diferente para os dados. No que toca ao direito à portabilidade, o regime aplicável aos dados pessoais e aos dados sensíveis é o mesmo. Portanto, o que o particular, o que o cidadão pode exigir perante a empresa é que lhe forneça num formato que permita a comunicação entre sistemas diferentes, não sei se... Portanto, num formato de fácil uso, que elenque e que nesse formato estejam contidos todos os dados, sensíveis ou não. Portanto, e depois, a partir do momento em que a empresa fornece os dados nesse tal formato, o cidadão faz o que bem entende com eles. Portanto, pode dar a outra empresa e, portanto, aí já está, já é o poder discricionário do cidadão de fornecer e a quem fornecer. Portanto, aí, a partir do momento em que dá esse tal formato, um CD ou uma PEN, a partir desse momento, o responsável pelo tratamento deixa de ter ou deixa de poder ser responsabilizado depois disso, se houver algum o furto daquela PEN ou se o cidadão perder esse CD, portanto, o responsável não pode voltar a ser responsabilizado por isso. Não sei se eu respondi. Quanto aos dados sensíveis, não tem um tratamento distinto. O direito à portabilidade é para os dados pessoais num todo, sensíveis ou não. 29 também já tem orientações. Tem, sim. Terminarmos pegando nesta questão. A questão da portabilidade dos dados é extremamente importante. Uma coisa é eu solicitar a portabilidade da informação que eu tinha numa determinada entidade ou num determinado organismo. Mas há aqui informação que é trabalhada por essa entidade, por esse organismo, neste caso, aplica-lhe aqueles chamados algoritmos inteligentes que me atribuem um ranking, me atribuem um tipo de classificação. Essa informação que é proprietária da empresa, onde eu tinha os meus dados, essa informação também pode ser portada. Também é dado pessoal. É um dado pessoal, isso é um direito que me assiste se eu sair de uma rede social onde eu tinha um determinado rating, determinada atribuição. O direito à portabilidade coloca dois direitos, digamos assim, em conflito, que é o direito do cidadão à portabilidade dos seus dados e são os segredos comerciais. Porque com a transferência, digamos assim, ou com a disponibilização de dados de uma empresa, do particular, a empresa pode estar a revelar formas de tratamento de dados que só a ela dizem respeito, nomeadamente a utilização de certos algoritmos de tratamento de dados. E aí, com certeza que teremos casos em tribunal de empresas a dizer não, eu não vou revelar ou não posso permitir a disponibilização desses seus dados pessoais porque vai revelar segredos comerciais da minha empresa. E, portanto, temos dois direitos aqui em conflito que aos tribunais depois cabe decidir.
Muito boa tarde, Miguel Gonçalves daí. O tema dos DPOs é claramente um dos temas que mais dúvidas tem a levantar. E, na verdade, segundo a candidatura que referiu bem, início de abril, o Grupo Político 29 lançou uma guideline sobre os DPOs. No entanto, há aqui algumas dúvidas. É referido que o DPO deverá ter valências tecnológicas e valências jurídicas. É referido que poderá ser um membro externo à organização ou interna à organização. No entanto, é referido que o DPO, a posição do DPO deverá ser alguém que não tenha conflito de interesses. Na verdade, isto levanta-nos aqui um grande problema. De facto, à partida, o rol do DPO deverá ser assumido, ou supostamente poderá ser assumido por alguém com competências na área de qualidade, na área da informação, na área de segurança. Por outro lado, estes são claramente rolos que supostamente, eventualmente, poderiam vir a ter conflito de interesses. Portanto, eu, na minha perspectiva, é um pouco ambíguo estas guidelines que são lançadas pelo Grupo 29. Gostaria de saber de que forma é que o Dr. Matilde e a doutora Inês Oliveira veem este tema. Não temos ainda, não tenho ainda, devo dizer, discutido no âmbito da Comissão. Eu, nomeadamente, e falo por mim, não falo pela Comissão, obviamente, este tema. Portanto, não é algo que tenha sido ficado claro. É uma coisa que não foi ainda sujeita à análise no próprio âmbito interno da Comissão. Não falo da Comissão enquanto órgão colegial, falo da Comissão dos seus funcionários. Continuo a achar que é uma questão melindrosa, como sublinhou, se entendermos que o DPO responde ao mais alto nível, é independente, não pode ser responsabilizado no exercício das suas funções de DPO por eventuais danos que possam, não é danos, responsabilizações que possam ocorrer relativamente a, estou-me a lembrar das data breaches, possam ocorrer relativamente à empresa. Portanto, é uma questão extremamente melindrosa. Não é fácil, diria eu, ser DPO de todo. São 80 mil ou 68 mil ou 70 mil até agora calculados, mas são lugares que não são fáceis, seguramente, de assumir, porque a responsabilidade é tremenda. E estas nuances, não lhe sei dizer, eu julgo que será a prática depois, a prática até judicial, a jurisprudencial e a prática que vai determinar o que é que vai acontecer relativamente a essas questões dos conflitos de interesses. Porque naturalmente que se vão colocar. E então em empresas que não sejam de grande dimensão, imaginemos uma empresa que não tem assim tanta gente, mas que no entanto realiza em larga escala, tem de ter um tratamento de dados sensíveis, tem de ter um DPO. O universo de pessoas que tem para escolher pode não ser muito grande, é diminuto. Claro que diremos, pode fazer em outsourcing, mas pode não ter os meios para isso. E, portanto, eu acho que só a prática acabará por determinar a solução destas questões. E há prática e até jurídica. E há aqui uma questão há uma questão melindrosa, que é, se este encarregado da proteção de dados estiver no quadro da empresa, está sujeito a um contrato de trabalho. Ora bem, este contrato de trabalho obriga o trabalhador a obedecer às ordens do seu superior hierárquico. No entanto, o regulamento vem dizer que os encarregados da proteção de dados não recebem instruções e precisos verbos. Portanto, temos aqui, de um lado, a legislação... Sim, certo. Portanto, temos aqui, de um lado, a legislação laboral que no seu sistema, não é, um contrato de trabalho, o trabalhador está sujeito a deveres, nomeadamente de obedecer a ordens, e depois o regulamento vem dizer que este encarregado é tipo um profissional liberal dentro da empresa, nos quadros da empresa, que pode denunciar práticas ilegais da empresa, mas é a empresa que lhe paga o ordenado. Portanto, isto sem dúvida que são matérias escorregadias, é só a prática nos pode
transmitir contributos. Há já encarregados da proteção de dados ao nível das instituições europeias, a Comissão Europeia, o Conselho da Europa, portanto, porque isso já era obrigatório na legislação no que se refere ao tratamento de dados pela União Europeia, pelos órgãos da União Europeia e pelas agências, mas aí a questão nunca se colocou, porque também é o setor público da União. Nas empresas privadas, esta figura eu acho que ganha outros contornos, porque realmente não pode receber instruções, mas se tiver um contrato de trabalho tem que obedecer ao seu superior hierárquico. No entanto, já existem, como se referiu há bocado, nas empresas de telecomunicações, necessariamente há 2 anos esta parte, não é? E fora aquelas outras que já os têm, independentemente da obrigatoriedade. E podemos ver isto como o futuro dirá se será assim ou não, mas como a evolução natural, dependendo do contexto da empresa, das auditorias. A partir de uma determinada altura, existem empresas que conhecem certamente têm auditorias internas, existem empresas onde os auditores são externos e subcontratados, e ainda assim não vamos dizer que o auditor interno não consegue fazer a sua função ou que o auditor externo fará melhor. São contextos, são opções e eventualmente o DPO terá a evolução no fundo, que o mercado vai aprender a evoluir nos próximos tempos. Muito bem. Estamos mesmo a fechar. Apelava só à vossa capacidade de síntese e, conforme eu provoquei no início, eu vou lançar a pergunta do $1 milhão, que é: eu sou uma organização e agora? Por onde é que eu começo? Qual é o meu maior desafio? Peço que num minuto cada uma consiga transmitir, transmitir o meu desafio, o que é que eu tenho de fazer, por onde é que eu vou começar? Dirija-se ao site da CNPD, tem lá as 10 medidas e estão lá. Mas fora isso, não, e agora procurando ser num minuto, faça o levantamento dos dados. No fundo são aqueles, é aquele par e passo, o levantamento dos dados que tem. Porque é que tem? Durante quanto tempo? Enfim, todo é, no fundo é fazer antes do tempo aquilo que será o PIA antes de tempo. Faça um Privacy Impact Assessment já. Veja o que é que tem. Para onde é que envia? Quais são, a que título é que recolhe esses dados? A quem é que os comunica? Quais são as vertentes de segurança que estão ou não estão acauteladas? Enfim, veja se tem necessidade ou não de um DPO, desde logo, e articule-se a partir desse DPO, porque ele vai ser a pessoa que vai funcionar como elo de ligação entre a empresa e a Autoridade de Proteção de Dados. Assim, grosso modo, e numa primeira abordagem, eu diria que é isto. Veja o que tem, veja o que trata, e a partir daí avance. Veja se precisa de um árbitro, que é o DPO, e ande para a frente. Sem dúvida, reiterar, sublinhar estas duas. Crie um Excel ou um Word, uma coisa simples, diga, trato estes dados para efeitos de salários, trato estes efeitos para efeito de venda deste serviço. Portanto, não tem que ser nada, e não tem conhecimento de que haja ainda um programa informático capaz de suportar estes registros que passam a ser obrigatórios, portanto, que tenha todos estes campos, digamos assim, obrigatórios. Crie políticas internas de privacidade, podem ou não ser códigos de conduta. Os organismos públicos têm muitas vezes regulamentos internos. Pôr uma norma no regulamento interno com algumas dicas do que é ter uma proteção de dados, do que é estar protegido ao nível dos dados. Nomear, mesmo que não tenha, ou mesmo que não seja obrigatório, uma pessoa encarregue do tratamento de dados, porque todas as empresas, até para as declarações dos vencimentos, tratam dados pessoais, todas as organizações. E, portanto, alguém que saiba de dados pessoais na empresa é uma vantagem competitiva. Mesmo que não seja obrigatório, ponha alguém, enfim, a formar-se nessa área, um jurista ou um engenheiro informático, e pronto, e vá estando atento ao nosso legislador, porque ele vai com certeza pronunciar-se, nomeadamente sobre os códigos de conduta, sobre as certificações, que é importante. É bom nós acedermos a um site de uma empresa e termos no canto inferior um selo a dizer está garantida a proteção de dados. E pronto. E
E o Estado continuará sempre deste lado, o legislador e a CNPD, sem dúvida, disponível para responder a todas as dúvidas. Eu vou complementar, não repetindo nenhuma, e sendo que muitas já foram ditas, eu diria, reveja os consentimentos. Todos os consentimentos que têm feitos com internos para empregados e externos para clientes, os que têm nos sites, as aceitações de cookies, revejam os consentimentos na ótica do novo regulamento. Comecem desde já, têm tempo, tanto tempo para testar esta revisão de consentimentos. Revejam o que são as vossas políticas de formação de pessoas. Fazia sentido todos os empregados terem um one-on-one, uma baseline, um refresh básico do que é proteger dados pessoais. Não precisam de saber o regulamento, não precisam de saber artigos de regulamento, nada de muito complicado. Proteger dados pessoais. O que é que pode circular no e-mail? O que é a política da empresa? O que é que eles podem pôr no e-mail? O que é que eles podem pôr numa pasta partilhada? Que tipo de cuidados é que têm que ter? Definam estas políticas básicas de uma forma simples e ensinem os vossos empregados. E eu diria, last but not least, façam um gap analysis, uma avaliação de risco de segurança. Eu tinha que acabar com esta tónica porque não pode deixar de ser. Avaliação de risco de segurança. Não, vamos conseguir fazer esta sessão toda sem eu falar de cloud. É mesmo só avaliação de risco. Avaliação de risco de segurança. Okay? Avaliação de risco de segurança do que têm em casa. Do que têm em casa. Sem falar em cloud, ok? Do que têm em casa. Porque há medidas simples de N fornecedores, completamente agnóstico, do open source ao proprietário, que vos podem ajudar a subir aqui um bocadinho a baseline. Façam essa avaliação de risco em função do que tratar. Se é sensível, se não é sensível, onde é que está. Bem, muito obrigado. Chegamos ao fim deste evento. Esperamos ter, de alguma forma, respondido algumas das dúvidas que todos nós temos. Muitas ficaram por responder, muitas questões ficaram por abordar, mas o tempo também não permitia, nomeadamente a questão da consciencialização e da informação, que agora a Susana lançou aqui dos desafios para as organizações. Quero agradecer. Quero agradecer a participação, a vossa participação, as vossas excelentes comunicações. Por certo, saímos hoje todos daqui mais informados, se calhar também mais confundidos, mas é o que é bom sinal. E quero agradecer a vossa presença. Obrigada. Mais uma vez agradecer a todos e relembrar que daqui a um mês estaremos aqui outra vez um outro tema na continuidade deste, virado para a segurança, muito para a segurança da informação, portanto a continuidade destas questões da privacidade. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado.